Olá, amigos. Aqui estamos para o nosso encontro habitual e eu desejo que todos nós estejamos em paz. E eu estava me lembrando que o passado, quando nós o trazemos de volta, nos dá tanta oportunidade de meditar, de raciocinar, de racionalizar a respeito do que nós estamos fazendo agora. E eu me lembrei então de uma jovem equivocada na vida que vivia e que teve a bênção de conceber e nasceu-lhe um filhinho. Mas ela não estava feliz. Desejava afastar aquela criatura que lhe chegara aos braços. Não queria aquele filho. Ele seria um importuno, alguém que ia atravancar a sua existência, perturbar as suas predileções. E então resolveu jogá-lo fora. Saiu, caminhou longamente por uma estrada, no silêncio da noite, com aquele pequeno embrulho próximo do coração, mas o coração não percebia aquela presença viva. Chegando próximo das montanhas, onde viviam os malfeitores, ela deixou aquele pequeno pacote à beira do caminho. Mas alguma coisa tocou-lhe a alma, alguma coisa tocou-lhe o coração. E ela então resolveu ficar escondida para ver se, porventura, algum viajor solitário percebesse a criança e começou a chorar e a tomasse nos seus braços para proteger. E escondida observava, quando notou que um grupo de homens caminhavam, sorrindo, brincando, conversando, e de repente algum deles disse: "Pare, escute, é uma criança que está chorando." E o seu coração começou a bater mais violentamente, e ela percebeu que o homem se afastou do grupo e foi exatamente na direção do choro da criança. E ele então pegou aquele pequeno embrulho na mão e disse: "Meu Deus, mas é uma criança. Abandonaram aqui para que os lobos famintos o estraçalhassem, talvez." Aí os outros homens disseram: "O que vamos fazer com uma criança? Deixe-a aí." Mas ele disse: "Não, fui eu que ouvi primeiro o seu choro. Fui eu que o peguei primeiro. Eu vou ficar com essa criança." E eles então se foram e ela voltou para a sua vida. Esqueceu-se. O tempo passou e um dia o seu coração foi tocado. Porque, apesar da distância, ela ouvia falar que um grupo de malfeitores tomavam conta de uma criança. E a criança foi crescendo e se tornou um malfeitor também. E ela sabia que aquela criatura de que tantas pessoas falavam era o seu filho. Aí ela ouviu falar de Jesus e o procurou. Ele estava com os seus discípulos no momento de recreio espiritual, em que eles conversavam com alegria. Então Jesus se levanta e se afasta, como era comum quando ele desejava ficar sozinho em oração. Aí ela então vai ao encontro dele. Os discípulos tentam obstaculizar a sua marcha, mas ela escapa das suas mãos e então Jesus diz: "Deixe-a." E ela se aproximou e disse: Senhor, Senhor, eu queria pedir pelo meu filho. O meu filho, Senhor, foi preso. Dizem que ele é um malfeitor, mas não é. Há um engano. O meu filho é um homem bom." E ela faz uma pausa e Jesus pergunta: "Mulher, quem é o teu filho?" "O meu filho, Senhor, o meu filho
Eu o criei com a ternura maternal que o Senhor entende no coração das mães. Ele cresceu, é um homem bom. Todavia, por um engano desses que acontecem tantas vezes, ele foi preso e está sofrendo, Senhor. E eu gostaria de pedir que o Senhor o ajudasse. Mulher, quem é o teu filho? Era a voz de Jesus. O meu filho, Senhor, é. Mulher, disse Jesus por terceira vez, quem é o teu filho? O meu filho, Senhor, o meu filho é um assaltante de estrada, é um ladrão, está preso, Senhor, justamente preso. Mas eu gostaria de ter a oportunidade de ajudá-lo. Eu que o abandonei, eu que o deixei ao longo da estrada. E ele foi criado pelos ladrões. Ele foi educado por aqueles homens que só sabiam assaltar, roubar. E ele então se tornou um ladrão. O meu filho, Barrabás. Eu peço, Senhor, ajuda-o, liberta-o. Vá em paz, mulher, eu ajudarei o seu filho. Respondeu Jesus. Ela se foi. E naquele dia terrível do julgamento, diante de Pilatos e diante da multidão que pedia a lapidação do mestre, Pilatos manda chamar Barrabás e então pede que a multidão escolha Jesus ou Barrabás. E em meio à multidão, lá está ela. Senhor, Senhor, não é dessa forma que eu gostaria que libertasse o meu filho. E quando o povo grita, alucinado, crucificai Jesus, libertai a Barrabás. Ela se ajoelha e diz, não, Senhor, o meu filho é um assaltante, é um ladrão, mas o Senhor não tem culpa de nada. Deixe que seja condenado e crucificado, meu filho, mas, Senhor, que o Senhor seja libertado. E naquele instante, o povo fazia a sua escolha. Crucificai a Jesus, libertai a Barrabás. E nós não saberíamos dizer quem seria mais sofredor, ali em meio àquela tumba morta, o Senhor que estava sendo crucificado sem culpa, Barrabás que estava sendo libertado cheio de culpa, ou aquele coração de mãe que não soube entender a bênção divina que Deus nos concede, a oportunidade de ser mãe. Vamos pensar, é a história da nossa história que está diante dos nossos olhos. Pensa no seu coração, Jesus ou Barrabás? Qual seria a nossa escolha? Até já, paz para todos nós.